Nós estamos na apostila, na página 72. Aliás, desculpem, nós estamos na página 75. Apostila, página 75. Tá bom? Então, a gente vai terminar aqui a lição 10 e já vamos entrar na lição 11. Acredito que vai dar tempo da gente entrar na lição 12. Eu estou fazendo um resumo, eu não peguei tudo da apostila, só peguei alguns pontos principais. Até porque a apostila ela repete algumas coisas, né? Então, eu escolhi aqui os pontos principais, tá bom? Então, essa é a aula 21. Nós estamos vendo sobre o anticristo. Nós estamos agora com um tema destacado, que é o anticristo. Vou pegar aqui do ponto onde nós paramos, porque precisamos, conhecer sobre isso. Porque esse assunto é importante para nós. Então, nós vimos que Daniel profetizou que os sábios entenderão. A palavra de Deus vai ser uma bússola confiável. Não estaremos perdidos, desorientados. Não fique imaginando que no tempo da tribulação ou da grande tribulação a igreja estará perdida, a igreja estará desorientada. Não, pelo contrário. Os sábios entenderão, crescerão em entendimento. Então vai ser uma questão de vida ou morte. Nós teremos expectativas corretas. Eu vejo hoje muitos cristãos, gente, com a expectativa errada. Talvez eu até decepcione algumas pessoas ao dizer que as coisas não vão melhorar. No mundo, não. A gente não pode esperar isso, que o mundo vai melhorar, que a política vai melhorar. Nós estamos vendo uma degradação, uma deteriorização das coisas de forma muito rápida. Então, nós precisamos ter a expectativa correta. Nós precisamos entender que entraremos em uma crise global ainda maior. Essa pandemia, como eu falei, ela é apenas o prenúncio, ela é uma pequena amostra de crises maiores que virão. Nós viveremos, como eu falei, e usei a frase do Joel Richardson, viveremos uma montanha russa daqui para frente. Então, precisamos estar preparados para andar na glória de Deus e suportar maiores pressões. As pessoas vão discernir o que deve ser evitado e o que não deve ser feito. Então, também não precisamos ter temor, não precisamos ter medo. O Senhor vai nos ensinar em cada decisão, em cada passo que nós devemos tomar. Também vimos aqui que as pessoas, elas com entendimento, estarão em paz, elas não ficarão com medo, elas também não ficarão ofendidas. Muita gente vai se ofender da forma como Deus vai agir, de como Jesus vai se revelar. Então, Deus ele estará em pleno controle e nós teremos confiança de que ele vai estar no controle na crise no fim dos tempos. Então, não seremos surpreendidos. E teremos entendimento através do estudo das passagens bíblicas escatológicas e nós iremos orar de acordo com essas passagens. A gente vai entrar em concordância com Deus, em parceria com o Senhor, e isso vai fazer com que a perversidade ela seja minimizada em alguns lugares e a vitória seja liberada em lugares específicos. As nossas orações elas vão mudar a história, conduzir pessoas à salvação e proteção, assim como as intercessões de Moisés. A gente sempre está comparando o fim dos tempos com ali o êxodo das 10 pragas, e enquanto Moisés orava, ele liberava pragas, mas também os juízos de Deus cessavam à medida que Moisés intercedia. Então agora vamos para o capítulo 11 da apostila, se você tiver aí, a natureza do anticristo, o surgimento da besta no fim dos tempos. Então a gente vai analisar aqui mais profundamente sobre a natureza do anticristo. O propósito de estudar a pessoa do anticristo serve para nos preparar para os dias quando este homem virá. Esse homem, ele abalará as nações como nenhum outro homem fez antes dele. No processo do estudo, nós buscamos a sabedoria e a revelação necessária que irá posicionar-nos para opor o anticristo nos dias da sua falsa glória. Nós precisamos estudar
para conhecer como nós devemos nos posicionar nesta época. Então, eu vejo que a igreja ainda precisa despertar para o interesse escatológico, né? Por exemplo, nós começamos essas aulas e eu vi muita gente logo de início assim bem interessada. Eu fiquei muito empolgado porque nos dois grupos a gente chegou a ter quase 200, só que aí vai passando o tempo, as pessoas não perseveram no estar perseverando. Estou sendo até bem otimista, mas eu creio que a igreja ela vai ser despertada para um interesse escatológico maior. Por quê? Porque essa pandemia ela veio inaugurar, né, talvez a fase final aí do princípio das dores. As dores de parto elas vão começar a aumentar. Então isso vai talvez despertar. Eu creio e estou orando por isso, para que as pessoas elas sejam despertadas a um interesse de estudo escatológico maior. Então, vai fazer com que a gente se posicione, né, diante do anticristo de forma correta. Quando ele se levantar, nós saberemos como nos opor a ele. Sem medo, né, sem falta de confiança no Senhor, né, sem medo de ser morto, né, e nós teremos um posicionamento correto. A humanidade está desprovida de entendimento da profundidade de sua depravação. A humanidade não sabe o nível, o grau de depravação que ela mesma está. Os humanistas hoje estão desafiando o evangelho, exaltando a grandeza e a capacidade inerente do homem. Então, na pessoa do anticristo, Deus irá revelar com clareza impressionante o que o homem exalta e o que ele mesmo despreza. O anticristo vai mostrar o máximo da humanidade em sua perversidade, crueldade, pecado, né, em ocultismo, em contato com o sobrenatural. Então, o anticristo será a plenitude do homem, tanto que o número é 666. Já tinha falado sobre isso, né? Também já vimos uma falsificação da trindade, que inclui Satanás, dando seu poder ao anticristo, a primeira besta, e ao falso profeta, a outra besta. É interessante aqui na apostila, né, que o Mike Bickle ele colocou a natureza do anticristo e os messias opostos, o messias e o antimessias. Então, se você quiser ver aí, é bem interessante os contrastes que ele faz, porque o anticristo ele vai ser o oposto, a falsificação de Jesus em quase todos os aspectos. Só queria explicar aqui por que eu estou usando esse material, né, do Mike Bickle, porque eu acho que o Mike Bickle ele conseguiu escrever, ele conseguiu expressar, ele conseguiu compilar tudo aquilo que realmente eu vinha crendo ao longo de anos, construindo um pensamento, uma posição escatológica, e eu encontrei no Mike Bickle, claro que ele é um ser humano, eu sei que ele tem falhas, tem coisas, né, por exemplo, que ele coloca, e que eu não concordo 100%, mas assim, eu vou te dizer que de tudo que eu já li, 95%, desse pré-milenismo apostólico, pós-tribulacionista, eu concordo. Então, por isso que eu estou usando esse material, tá certo? Só estou aqui dando uma explicação. Ontem eu vi o Vitor Vieira, eu estou fazendo uma mentoria escatológica com o Vitor Vieira, quem faz 3 cursos dele tem direito a uma mentoria escatológica. Ele estava falando do ecossistema, que nós temos que buscar o nosso ecossistema. São pessoas que estão pregando, falando, ensinando aquilo que a gente crê, né? Aquilo que a gente entende, que nós precisamos saber o que é que essas pessoas leem, que livros elas leem, que pregadores elas escutam, porque hoje tem muita coisa na internet, né? E tem muita distração, e tem muito assunto, e as pessoas acabam se perdendo nesse emaranhado de ensinos. Então a gente precisa focar, né? E eu realmente estou determinado a focar no pré-milenismo apostólico, no pós-tribulacionismo, né? E eu encontrei realmente no Mike Bickle esse entendimento profundo de escatologia, de adoração, de intercessão e missões para os últimos tempos. Então a lista que ele faz, né, você pode ler aí: o verdadeiro Messias, o falso Messias, o Filho de Deus, né, o filho da perdição. Então a gente vê os opostos.
Jesus busca aqueles que ama com bondade, com zelo, com paixão. O anticristo ele vai exigir adoração, é diferente de Jesus. Jesus não tinha aparência ou formosura, nem beleza havia que nos agradasse, e o anticristo ele vai ter aparência mais robusta do que seus companheiros. As armas de Jesus não são carnais, as armas do anticristo serão carnais. Então, ele faz aqui na página 78, né, a lista aí dos opostos, para você ler, tá bom? Vamos continuar. O anticristo terá a maior capacidade, talento e habilidade possível para um homem, incorporando o melhor que a humanidade possa oferecer. O melhor aí no sentido humano, tá bom? O melhor no sentido humano. Ele terá uma genialidade sem precedentes, então será um gênio sem precedentes, um intelecto sem comparações, tanto que em Daniel 7:20, olha a descrição que Daniel 7:20 faz desse homem. Deixa eu só abrir aqui. Diz assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos. E aqui, chifre que tinha olhos, fala dessa genialidade, desse intelecto ao máximo. Ele usará o cérebro ao máximo, a capacidade cerebral que um homem pode utilizar, ele vai fazer isso ao máximo. Daniel 7:20 foi o que eu li aqui, chifre com olhos. Ele vai ter semblante feroz e especialista em intrigas. Daqui a pouco a gente vai, quando entrar em Daniel, a gente vai voltar a isso aqui. Daniel 8:23 diz que ele será especialista em intrigas. E eu achei isso muito interessante em Ezequiel 28:3, falando do rei de Tiro, mas aqui é uma figura do anticristo, o rei de Tiro, e diz em Ezequiel 28:3 que ele será mais sábio do que Daniel. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. E em Daniel diz lá, Daniel 1, que ele foi achado 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Então vejam a que nível o anticristo, a sua genialidade e inteligência alcançará. Daniel era 10 vezes mais sábio que os sábios de Babilônia. E o anticristo será mais sábio do que Daniel, diz aqui em Ezequiel 28:3. Ele será o orador mais talentoso, já falei. Ele vai falar muito bem. A sua fala seduzirá, encantará, envolverá as multidões. Ele será o maior gênio político de toda a história. Então, o pequeno chifre aqui em Daniel 7, verso 8, diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha aí, a oratória. Palavras arrogantes, palavras blasfemas, mas palavras suaves, palavras envolventes, um discurso manipulador. Esse pequeno chifre fala de autoridade, então ele vai receber autoridade política, ele vai receber isso gratuitamente de outros reis. Em Apocalipse 17, a gente leu no nosso estudo, em Apocalipse 17:13, diz assim: tem estes um só pensamento e oferecem à besta, oferecem ao anticristo o poder e a autoridade que possuem. Então, a confederação dos reis, aqueles 10 reis, vão dar ao anticristo essa autoridade. O homem vil, é chamado homem vil em Daniel 11:21. Esse é um dos títulos que o anticristo recebe. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então ele vai ser um gênio político, manipulador. 4. As suas riquezas, imensas riquezas, serão oriundas de sua genialidade econômica. Ele vai ser um grande negociante, um grande mercador, no sentido de negociar com as nações, de estabelecer protocolos econômicos e comerciais. Daniel 11:43
diz assim: apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. E em Daniel 13, 17, desculpem, Daniel não, Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A marca da besta vai estar ligada ao poder econômico, à genialidade econômica do anticristo. Ele também será o maior estrategista militar de toda a história, comandará o maior exército de toda a história. Lá em Joel 2, de 2 a 11, fala desse exército, né, comparando a um exército de gafanhotos que tinha invadido Israel. Então lá nós temos o maior exército da história e será comandado pelo anticristo. Parecerá invencível na sua habilidade militar e na sua força, Apocalipse 13, 4, conquistará os grandes e os poderosos. Eu estou me concentrando mais em Daniel porque é onde a gente tem um relato mais detalhado, mais farto. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. E o anticristo será filho de Satanás. Veja que falsa imitação. Em Gênesis 3, 15, nós temos aqui o anúncio, né, do Messias. É o primeiro anúncio do Messias, é o proto-evangelho, esse texto de Gênesis 3, 15, quando o homem peca, então Deus vem conversar com Adão e Eva, e Deus profere então essa sentença: porém inimizade entre ti, falando para a serpente, que ali era a encarnação de Satanás, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Então Satanás tem uma descendência, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, que é Cristo, né, que é Jesus, te ferirá a cabeça, e a serpente iria ferir o calcanhar de Jesus na cruz. Então, a serpente tem uma descendência, e o anticristo é o filho de Satanás. Ele é chamado de filho da perdição, ele é chamado, né, de o homem da iniquidade, o iníquo, o perverso. Então, essa é uma falsa imitação do Filho de Deus. O anticristo será literalmente um homem, certo? Existe uma linha chamada milenista, que crê que nós já estamos no milênio. O milênio foi inaugurado quando Jesus veio pela primeira vez, então o milênio seria esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda, e o amilenismo interpreta tudo simbolicamente. Então, para o amilenista, não existe um anticristo literal, não vai ser um homem. O anticristo é só um espírito que atua na terra desde a primeira vinda de Jesus, certo? Mas nós cremos que o anticristo será literalmente um homem, será o último líder mundial deste mundo, e depois dele, Jesus assumirá o trono de Jerusalém e o governo mundial. Ele pelejará contra Deus, né, com Deus, através da opressão à igreja e Israel. Ele será plenamente um homem e também plenamente demônio. Então veja também outra falsificação aí da natureza de Jesus. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Então o anticristo, ele será terá essa falsificação também. Ele será 100% homem, mas ele também terá 100% a natureza demoníaca. Ele subirá do abismo, assim como Jesus desceu do céu. Ele será o líder mais poderoso e o maior criminoso da história humana e demandará, exigirá adoração do mundo inteiro. Ele será o falso rei, mas Jesus é o verdadeiro rei da terra. Ele vai estar, na verdade, tentando usurpar o lugar que, né, Jesus só pertence a Jesus. Paulo, todavia, claramente o considerou em 2 Tessalonicenses 2:3, nós já lemos aqui, como um homem e também como um filho. São os dois termos que Paulo usa, homem e filho. Então, não é apenas uma força, não é apenas o espírito do anticristo, como os amilenistas acreditam. O anticristo, ele é personificado. Ele foi descrito em Daniel 11, 37. Daniel 11, 37. Diz assim: não terá respeito aos deuses e seus pais, nem ao desejo de mulheres,
nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, aqui diz o Deus de seus pais. Então, ele tem uma linhagem. E ele foi chamado de Assírio, em Miqueias 5:5. Achei bem interessante esse texto de Miqueias 5:5, porque essa é a profecia messiânica de Miqueias. Miqueias falando que o Messias viria de Belém, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel. Então, essa é uma profecia com relação a Jesus. Mas no verso 5, né, diz: este será a nossa paz, com relação ao Messias verdadeiro, a Jesus. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então, aqui nós temos o anticristo pisando, esmagando Israel, marchando sobre Israel. Então, ele é chamado aqui de Assírio. As atividades e os relacionamentos do anticristo com os reis, os líderes e as demais pessoas indicam que ele será um homem de carne e sangue, entretanto, desejando ser adorado como Deus da humanidade. O sistema de suporte do anticristo compreenderá de forças políticas, militares e espirituais do passado e do presente, a nível mundial e apoiado por poder demoníaco sem precedentes. Então, ele tem apoio político, militar e apoio espiritual demoníaco. Sinais, ocultismo e engano. Então, a bruxaria, a feitiçaria, né, aparição de demônios, sinais, prodígios, poções mágicas, tudo isso, gente, vai crescer a níveis inimagináveis. O falso profeta, ele vai produzir todo esse engano. Os 4 componentes que a gente já viu do império do anticristo: política, força militar, controle religioso e controle econômico. Isso está lá em Daniel, capítulo 11, Daniel 11:36. É um texto mais longo, eu não vou poder ler por conta do tempo, 11, de 36 a 45. Então ele diz: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, né, no caso aqui, contra o nosso Deus, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. É interessante ler aqui do 36 até o 45, e aqui fala, né, e a gente vai ver na próxima aula. Eu vou continuar sobre o anticristo quinta-feira, porque eu planejei aqui a aula e eu vi que não dá para falar tudo hoje. Então, a gente vai continuar sobre o assunto do anticristo, próxima aula, e nós vamos ver, né, a autoridade militar dele, o controle militar, o controle religioso e econômico do anticristo. Então, aqui nós temos um resumo. O controle político vai ser através da confederação de 10 nações. A gente já viu isso lá em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Ele também vai ter, né, o controle através da força militar, o maior exército de todas as épocas. O controle econômico, né, já falamos também através da sua astúcia, do seu engano, né, da sua diplomacia, o comércio e o monopólio. Monopólio é quando uma pessoa controla tudo, então tudo estará monopolizado por ele. E também nós teremos o controle religioso, né, um mover de adoração satânico com poderes ocultos e sinais. Então, a besta vai ser um império, né? Então, nós entendemos isso como um império, com 10 reis apoiando, mas também será um indivíduo. E esse indivíduo, no final, vai ser lançado vivo no lago de fogo. O caráter do anticristo é comparado com uma besta selvagem, uma coisa que não é razoável, não há explicação, não há razão, feroz, né, cruel. O anticristo será um homem hostil e perigoso, não razoável, sem misericórdia, como um animal selvagem. Ao mesmo tempo, ele é um lobo em pele de ovelha. Nós precisamos entender isso. O que está por baixo da superfície é crueldade, ferocidade, é selvageria, é hostilidade, mas
por cima, na superfície, ele é como uma ovelha. Então, ele será de aparência agradável, fala agradável, diplomata, né? Ele será um bom negociador. Então, capa de ovelha, mas coração de lobo. O termo besta aparece 36 vezes, né? Já vimos aí, tem as referências, né? E é chamado, a outra besta é chamado para o falso profeta. Então, besta é para o anticristo e outra besta para o falso profeta. As características do império mundial no fim dos tempos e do seu líder são comparados com a aparência de um leopardo, de um urso e de um leão, e cheios de nomes de blasfêmias. Então, Daniel ele teve a visão, né, de 4 animais terríveis, e o anticristo vai ser a união desses 4 animais. Daniel profetizou sobre 4 impérios mundiais que tinha visto em suas visões: leão, urso, leopardo e uma besta terrível. Inclusive, eu acessei um aplicativo, vou mandar o nome para vocês no grupo, e nesse aplicativo da Frontier, Aliança Internacional Sem Fronteiras, e eles têm estudos lá, escatológicos, e um dos estudos é sobre Daniel, e o Joel Richardson ele está estudando Daniel 7. Eu comecei, mas não consegui acompanhar tudo, mas ele está analisando aqui os 4 impérios mundiais e o anticristo, com as características desses impérios. É interessante, é legendado em português e é muito bom, né, vocês também terem acesso a isso. É gratuito, é como a Netflix Gospel. É muito material, filmes, pregações, debates, muita coisa, música. Então, eu vou mandar para vocês o endereço desse aplicativo, tá? Então, no fim dos tempos, o império do anticristo irá incorporar todas as características bestiais notadas por Daniel. João viu em ordem inversa, né? A ordem de João é leopardo, urso, leão. E Daniel viu leão, urso e leopardo. O poder do império do anticristo se baseará nos grandes impérios mundiais da história. Então, nós temos as 7 cabeças, né? 7 cabeças e 10 chifres. A gente viu isso quando a gente estava lá estudando em Apocalipse 17. Quem são as 7 cabeças? Os 7 grandes impérios mundiais do passado que dominaram o mundo e que subjugaram Jerusalém. Então está aqui, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e eu coloquei islamismo, né, porque o Mike Bickle ele coloca como se fosse o Império Nazista, né? Mas o Joel Richardson ele coloca como se fosse o islamismo. Eu estou mais para o islamismo, inclusive eu até quero estudar mais sobre a ascensão do islamismo com a queda do Império Romano em 476, né? A sede do Império foi para Constantinopla. Constantino mudou para Constantinopla, onde hoje é a Turquia. Então, eu acredito que o anticristo virá desse império, né, desse califado islâmico restaurado. Vamos estudar mais sobre isso. Em outras palavras, as forças, as tradições e a credibilidade destes impérios históricos estão por trás do império do anticristo. Agora eu quero avançar mais um pouquinho, acho que a gente tem ainda 10 minutos, e nós vamos começar a ver, exatamente, nós temos 10 minutos, vamos começar a ver o anticristo no livro de Daniel. Quero adiantar para quinta-feira a gente finalizar sobre o anticristo. Daniel registrou 4 visões em seu livro. Então nós temos Daniel 7, de 1 a 28, 8, de 1 a 27, 9, de 24 a 27, 10, do versículo 4 ao 12, verso 13. O grande poder e a crueldade violenta do anticristo e a sua derrota pela repentina manifestação do poder soberano de Deus são centrais em todas as 4 visões de Daniel. Então, as 4 visões de Daniel são fundamentais. Eu queria que vocês lessem, né, Daniel de 7 a 12. Tá certo? Porque esse trecho aí é totalmente escatológico. Teve um cumprimento parcial com Antíoco IV, teve.
mas se cumprirá plenamente no fim dos tempos. O povo de Deus necessita alimentar-se das revelações que Daniel teve antes mesmo do surgimento do anticristo. As duas primeiras visões, que é Daniel 7 e 8, contêm simbolismos cujas explicações foram dadas a Daniel por um anjo. E as outras duas visões, que é Daniel 9 e 10, 11 e 12, não contêm simbolismos. Tá? Então, talvez o 7 e o 8 seja mais complicado da gente entender. Mas 9, 10, 11 e 12 não tem simbolismo, é literal. As duas profecias do Antigo Testamento mais detalhadas sobre a vida do anticristo são encontradas em Daniel 8, 9 a 26 e 11, de 21 a 36. Então, se a gente quer conhecer com detalhes quem será esse homem, Daniel 8, de 9 a 26 e Daniel 11, de 21 a 36. O capítulo 13 do livro do Apocalipse é a profecia mais detalhada do Novo Testamento. Mas Daniel tem muito mais detalhes do que Apocalipse 13. O foco da visão de Daniel 8 é a personalidade e poder do anticristo, ao passo que a visão de Daniel 11 descreve os seus conflitos e atividades militares e religiosas. Então, Daniel 8, personalidade e poder do anticristo. Daniel 11, conflitos e atividades militares e religiosas. Em Daniel 8 e 11, as atividades e ações do rei, esse que eu já falei, Antíoco Epifânio, e do seu reinado de 12 anos, Cristo, são figuras proféticas das atividades e das ações que o anticristo irá cometer. Antíoco Epifânio, ele representou muito bem o papel do anticristo naquela época e do que o anticristo dos últimos tempos irá ser e irá fazer. Então, também é interessante vocês lerem, né, o livro apócrifo de 1 Macabeus. Tá? Não é pecado, não é errado. Claro que ninguém vai basear a mensagem em livro apócrifo, mas é a história. É a história dos Macabeus, a revolta dos Macabeus diante da opressão de Antíoco Epifânio. Agora, veja aqui comigo algumas descrições do anticristo no livro de Daniel. Tá? Daniel 8 agora, se você puder abrir sua Bíblia aí. Daniel 8, 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, primeiro, levantar-se-á um rei. O anticristo vai ser um líder político. Também diz, no fim do seu reinado. Então, a profecia está relacionada ao período do fim dos tempos. A outra expressão aqui é, quando os prevaricadores acabarem. Mas na NVI diz, quando tiverem chegado ao máximo. E nessa outra versão aí, a JFA-C diz, encherem, quando os prevaricadores encherem a medida do pecado. Então, quando é que o anticristo surgirá? Quando o pecado alcançar a sua expressão máxima na geração que antecederá a volta de Jesus. E isso nunca aconteceu em outra fase da história, a não ser nos dias de Noé, que é figura do que vai acontecer, né, no final dos tempos. Deus teve que destruir a terra com o dilúvio, só que agora a terra não será destruída com água, a terra será purificada com fogo. Então, quando o pecado atingir o máximo, a medida máxima, então esse rei surgirá. Verso 23 diz que ele é de feroz catadura. Então ele tem um semblante forte e cruel, sem compaixão ou misericórdia. Ele é chamado de besta. A gente já viu isso. Pois ele terá uma crueldade tamanha que será impossível argumentar ou negociar misericórdia com ele. Feroz catadura, ou seja, um rosto, um semblante forte e cruel. E também diz que ele será especialista em intrigas. Tem uma versão que diz entendido em adivinhações. Outra diz entendido em enigmas. E a NVI traduz como mestre em astúcias. Então ele vai ser um especialista em problemas complexos, tanto no domínio espiritual, no oculto, como também no natural. Um ser de inteligência fantástica
e de contato com o mundo espiritual como nenhum outro teve. Contato com demônios, com o ocultismo. Continuando. Verso 24 agora. Estamos em Daniel 8, viu? Aqui há a personalidade e o poder do anticristo, de forma bem detalhada. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Então, a fonte do poder, ele é grande em poder, mas a fonte será satânica. Não é só poder humano, não só é inteligência humana, é poder satanicamente concedido. Causará estupendas destruições. Então, ele inventará muitas formas de matar que, consequentemente, irão gerar e provocar grande medo e terror nas pessoas. Um exemplo de Hitler, ele criou as câmaras de gás. É terrível aquelas câmaras de gás. Se você já assistiu algum filme da Segunda Guerra Mundial, foi algo terrível, pois o anticristo ele terá meios de matar, que ele vai inventar coisas horríveis para destruir as pessoas. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Então, aparentemente, ele vai ser invencível. Pessoas vão admirá-lo como alguém invencível. Destruirá os povos. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então, ele procurará, ele vai buscar perseguir e destruir líderes mundiais, nações que decidiram não segui-lo, que vão se opor a ele, e também o povo de Deus, o povo de Israel. Agora, verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, pelo seu entendimento, ele vai prosperar o engano. Então, ele vai usar mentiras convincentes e vão ser respaldadas essas mentiras com sinais demoníacos. No seu coração ele se engrandecerá. Ele vai agir como se só a agenda dele importasse. Vai passar por cima de tudo e de todos. Destruirá os que vivem despreocupadamente. Aqui é uma expressão, pessoas que vivem tranquilamente ou prosperamente. Então ele não vai se intimidar diante dos ricos. Os ricos não vão intimidá-lo, nem vai pará-lo. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, vai se opor contra Jesus, mas no final diz que ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aleluia. Jesus vai descer do céu e com o sopro de sua boca ele destruirá o iníquo. Então, queridos, nós estamos parando aqui, tá? A gente vai começar as nossas perguntas, ainda temos 1 minuto aqui, mas eu vou mandar o próximo link para vocês. Se alguém mandou pergunta para mim no chat, certo? Tem uma irmã que está enferma, ela está pedindo oração, então que Deus abençoe com saúde a nossa irmã aí que está assistindo a aula e que está enferma, que o Senhor possa curá-la em nome de Jesus. Eu vou mandar um novo link para a gente ter um momento então de perguntas e de respostas, ok?